A nossa leitura inicial está aqui no Evangelho, segundo a narrativa de João, no capítulo 10. Depois nós vamos ler em Hebreus, capítulo 5. Na edição desta versão da Bíblia, foi colocado aqui para mim, Jesus, o bom pastor. Diz o texto: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Agora o nosso texto está em Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 8. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Até aqui. Nós temos lido a passagem de João, capítulo 10, e aqui nos fala sobre o Senhor Jesus sendo o bom pastor, o verdadeiro pastor. E aqui ele faz uma descrição em que ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. As suas ovelhas lhe obedecem e não conhecem e não aceitam a voz do estranho. Aqueles que são ladrões, salteadores, aqueles que querem desviar a ovelha, tirá-la do aprisco do Senhor, o Senhor Jesus está dizendo que as ovelhas não reconhecem a sua voz e não lhe ouvem, não são dirigidas por esse salteador, por este ladrão. Quando nós aqui nos reunimos nesta noite para participarmos da ceia do Senhor, nós estamos nos identificando com essas ovelhas que estão no aprisco do Senhor. Nós estamos nos identificando com as ovelhas que estão ouvindo a voz do seu pastor, estão ouvindo a verdadeira voz da salvação, que é a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando aqui nos reunimos, temos em mente a ordenança que deixou o Senhor Jesus Cristo. Temos em mente que Ele ordenou esta reunião, este culto solene, para que aqui nos reuníssemos e juntos, em comunhão,
pudéssemos celebrar a sua morte até que ele venha. E a nossa celebração não é porque tomamos prazer com o sofrimento do Senhor Jesus. A nossa celebração não é voltada para olharmos para o que Cristo sofreu e assim agirmos indiferentemente, com insensibilidade ao seu sofrimento, mas muito pelo contrário. A nossa celebração aqui nesta noite é tão consciente, é tão inteligente, porque sabemos que através da sua morte vicária, da sua morte expiatória, é que nós somos salvos. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, é que foi aberto este novo e vivo caminho que nos reconciliou com Deus. Então, diante deste fato notável, deste fato maravilhoso que aconteceu, nós hoje estamos aqui ouvindo a voz do nosso pastor. Estamos aqui atentos à voz de Jesus, porque é o único que pode nos levar para o céu, é o único que tem o caminho, é a solução para a nossa vida. E hoje estamos então conscientes da nossa responsabilidade. Agora, meu irmão, esta consciência não deve se restringir apenas ao culto de ceia do Senhor. Mas esta consciência de que somos ovelhas do aprisco do Senhor deve nos conscientizar para todos os demais cultos que ocorrem durante o mês. Isto deve nos mover, deve nos incentivar para sempre que possível estarmos na casa do Senhor. Por quê? Porque aqui estão as mesmas ovelhas, como nós somos, que aguardam a volta do Senhor. Aqui estão os mesmos irmãos que estão comungando a mesma fé que nós, os mesmos irmãos que estão lutando, resistindo ao pecado, à tentação, e estão perseverando nos caminhos do Senhor. Então, essa consciência de que somos do aprisco do Senhor, de que somos ovelhas do seu rebanho, ela se estende por todos os dias do mês. Então deve haver em nós um esforço para sempre que possível estarmos na casa do Senhor, nos fortalecendo na presença do Senhor, sendo dirigidos pelo Senhor, sempre ouvindo a voz do nosso pastor. Porque as ovelhas que conhecem a voz do seu pastor têm prazer em ouvi-lo, têm prazer de senti-lo, têm prazer de ver o seu cuidado, a sua proteção, a sua guarda para as suas ovelhas. Isso traz prazer, alegria na nossa vida, e nós não podemos abrir mão disso. Então, hoje é um culto de ceia, estamos aqui, mas outros cultos também acontecerão durante o mês. Amanhã é o primeiro dia do mês de maio. Que tal fazermos um propósito de que sempre que possível estaremos na casa do Senhor? Sempre que possível estaremos no aprisco do Senhor, junto com nossos irmãos que também estão esperando a volta do Senhor. Quando nós lemos por último, Hebreus capítulo 5, verso 9, ali nos traz uma informação que é imprescindível para aquele que é salvo. Imprescindível para aquele que deseja ir para o céu. O texto que lemos nos fala que o Senhor Jesus, ele tomou a forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a cruz. E através da sua obediência ao plano da salvação traçado
pelo próprio Deus Pai, o Senhor Jesus então se tornou o Salvador de todos aqueles que lhe obedecem. Então é muito comum você conversar com pessoas que dizem: eu tenho Jesus no meu coração. Você fala sobre o Evangelho, fala sobre as boas novas, e a pessoa diz: eu já tenho Jesus no meu coração. E isso é um pouco contraditório, porque se tem a Jesus já no seu coração, então a vida tem que ser condizente com essa atitude que já foi tomada. As atitudes, as ações do dia a dia devem confirmar que a pessoa realmente agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nunca devemos esquecer disso. O Senhor Jesus pode perfeitamente salvar a todos que lhe obedecem, a todos que se submetem a Ele, não só como Salvador, mas muito mais como Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e também o nosso Salvador. E nesta noite, a presença dos irmãos neste lugar é uma declaração de fé e também de obediência. Estamos aqui porque obedecemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viemos celebrar a ceia do Senhor, porque Ele assim ordenou. E como é gostoso fazer a vontade do Senhor. Como é prazeroso estar na presença do Senhor, louvando e adorando o seu santo nome, tendo consciência que é aquilo que o Senhor desejava para nós. Hoje, o último dia do mês de abril de 2016, e este lugar era o lugar que Deus queria que você estivesse. Já imaginou? O Deus que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso, Ele planejou esta noite para você. Nos seus planos, Ele colocou esse dia para que estivéssemos aqui louvando e adorando o seu santo nome. Então, meu irmão, tenha liberdade na presença do Senhor. Se você passou no São Lucas e está um pouco engessado, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai desengessar você hoje. Se o seu braço está duro para levantar, ele vai desengessar. Se a sua língua está pesada, ele vai soltar nesta noite, para que você louve e adore o santo nome do Senhor. Tudo com ordem, tudo com decência, mas com muita liberdade no Espírito de Deus. Haja dessa maneira, tenha liberdade. Nós estamos entre irmãos aqui nesta noite e temos esse propósito maravilhoso de celebrar a ceia do Senhor. Aleluia, grande é o teu nome, Senhor. Que possamos correr para ti nesta noite, Senhor. Nosso Deus, Salvador eterno, abra o seu coração nesta noite. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ombro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo.
para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ombro, Senhor. Preciso do teu ombro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, Nos rendemos a ti, eu me Senhor. rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Senhor, nós ansiamos por ti, Pai, nesta noite. Queremos que o Senhor venha reinar totalmente sobre as nossas vidas, Deus. Reina, Senhor, no nosso lar, reina na nossa família, Deus. Reina no nosso trabalho, reina, Senhor, na faculdade, reina na nossa escola. Senhor, reina, Senhor, nos nossos relacionamentos, Pai. Reina, Senhor, neste país. Reina, Senhor, nessa cidade. Reina, Senhor, nesta igreja, Pai. Que o Senhor seja tudo, tudo, tudo em nossas vidas, Pai. Reina sobre as nossas vidas, Senhor. Reina sobre nós, Deus. Reina, Deus. Reina, Pai. Declare mais uma vez: reina sobre mim. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Isso, a igreja. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina, Senhor, espero e anseio por ti. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Gostaria que abrissem suas Bíblias, Isaías capítulo 53. Vamos ter uma meditação restrita ao verso 10. Isaías 53, verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Senhor, que este ato de expiar pecados continua sendo proclamado em nossos dias e que muitas pessoas, almas, sejam os seus pecados cancelados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Este verso, ele nos diz palavras de muita profundidade. Ao Senhor, antes a palavra todavia, depois do profeta explicar todo este capítulo messiânico, falando do Senhor Jesus Cristo, ele subiu como renovo de uma terra seca, diz o verso 1, verso 2, ele brotou, usando uma figura de uma plantação, o Senhor foi erguido como renovo, e assim, a palavra aqui nos diz que agradou o Senhor moê-lo, outra expressão, quebrantá-lo. Nos chama a atenção a palavra agradar. O próprio Deus agradou de ver o seu Filho sendo oferecido para expiar os pecados. Essa palavra agradou não significa que Deus sentiu prazer na morte do seu Filho, mas aquele ato trouxe ao coração de Deus uma perfeita vontade. E assim também, essa perfeita vontade, ela deve ser refletida nas nossas vidas. O Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Perfeita vontade de Deus, não foi algo humano, mas agradou ao Senhor moê-lo, quebrantá-lo, fazendo enfermar, diz mais o profeta. E essa palavra é uma palavra que mostra o resultado do pecado que foi colocado sobre o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que através dele, o que aconteceria? Fôssemos feitos justiça de Deus. Algo de muita profundidade. E aqui, nessa parte inicial desse versículo, o profeta diz: quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Em outras Bíblias, traduções diz como oferta pelo pecado. Então essa palavra expiação, esse vocábulo que é bíblico, às vezes não é muito entendido por todos. Mas expiação significa fazer uma cobertura. Algo que agora está coberto. Pessoas que pagam, às vezes, aí no mundo religioso, uma penitência. Ela sente que
devem alguma coisa para Deus ou para uma imagem, então o que nós vemos? As pessoas fazem uma penitência. Mas aqui essa palavra significa a santa lei de Deus, a santa justiça de Deus, ela foi coberta pela expiação do Senhor Jesus Cristo. Esses vocábulos nós temos que entender muito bem. Outro vocábulo que está ligado a esse, que o nosso saudoso patriarca falava, o vocábulo vicário, significa substituto. Nós só temos um vicário, que é o Senhor Jesus Cristo. Este vicário que se prega por aí como representante não é o Senhor Jesus Cristo. O único vicário que você deve ter é o Senhor Jesus Cristo. Outra palavra que está relacionada, pecado. Deus é santo, nós somos pecadores. Outra palavra que está relacionada é propiciação. Deus, através de Cristo, propiciou a condição de nós estarmos sendo justificados diante de Deus. Aquilo que era contra nós, o nosso pecado, foi cravado lá na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus Cristo. E agora nós podemos ter essa comunhão com Deus através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para entendermos esse vocábulo, expiar pecado, puser sobre ele a expiação pelo pecado, devemos nos reportar ao Antigo Testamento, ao Levítico. Levítico capítulo 5, verso 15 fala sobre isso. Quando alguém profanar alguma coisa santificada, ele deveria trazer uma oferta ao Senhor. Ele deveria aspergir aquele animal como oferta ao Senhor. E em Levítico capítulo 16, o Senhor orienta Moisés e Arão que o sumo sacerdote deveria oficializar o chamado dia da expiação. O sumo sacerdote, ele sacrificaria um novilho para perdoar os seus próprios pecados. Depois, teria que escolher 2 bodes íntegros. Um bode seria sacrificado e o outro bode seria espargido pelo deserto. Assim, o sumo sacerdote adentrava ao lugar santo dos santos, e ali, na arca do concerto, onde continha a lei de Moisés, as tábuas das pedras, a vara que floresceu de Arão, ali o sumo sacerdote pegava o sangue desse bode que era sacrificado e aspergia sobre o propiciatório da arca do concerto. Isso chama-se propiciação. Se ele saísse vivo daquele lugar, significaria que Deus estava atendendo aquele sacrifício e o pecado do povo seria perdoado. E depois o sumo sacerdote colocaria a mão sobre a cabeça do outro bode. E esse bode era levado às imediações do tabernáculo
e este bode era solto para o deserto, simbolizando que aquele bode iria levar o pecado de Israel. E o Senhor Jesus Cristo é um tipo desse sacrifício temporário. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício completo e um sacrifício eterno. Não há necessidade de mais sacrifícios. Por isso, João Batista pôde dizer em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira, aleluia, o pecado do mundo. Isso é para toda a humanidade. É para ser oferecido àqueles que são tocados pelo Espírito Santo de Deus. De maneiras que o Senhor ofereceu este sacrifício expiatório e removeu os nossos pecados. Você está alegre por causa disso? Isso é importantíssimo que entendamos. É fundamental para a nossa vida espiritual. O Senhor expiou os meus pecados. Paulo diz em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão, observem a palavra, em Cristo. Isso mostra a nossa união com Cristo. Você está unido com Cristo? Você não pode estar unido em Cristo e unido no mundo. Você não pode estar em Cristo e unido a outras religiosidades. Para você permanecer com a sua fé, você tem que estar unido com Cristo. E o que representa Cristo neste mundo? Representa a igreja do Senhor. A igreja não é uma entidade perfeita, mas é fundamental estarmos unidos à igreja, porque Cristo é a cabeça e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso vamos participar desses elementos, o pão e o sangue, que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. É inconcebível alguém dizer que está em Cristo, mas não zela pela sua igreja. Devemos zelar pela igreja do Senhor e nem falar mal da sua igreja, porque aqui representa, não na sua perfeição, mas representa o Senhor Jesus Cristo. E através da igreja é proclamado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e este Evangelho, ele toca nos corações, aleluia. Ele é o dínamos. Recebereis poder. A palavra poder significa dínamos. Esse dínamos, ele explode, aleluia, no coração do pior pecador. Ele pode explodir, fazendo com que aquela pessoa seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Há necessidade de pregarmos o Evangelho, mas pregarmos na autoridade do Senhor Jesus Cristo e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Por isso, a segunda parte deste versículo, depois que o Senhor realizou este ato de expiar os pecados, nós vemos aqui o profeta dizer, verá a sua posteridade. Posteridade quer dizer futuro.
E essa posteridade é você, meu prezado irmão. Somos nós. O Senhor está nos vendo. É como que aquele hino que diz, palavras bem profundas: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O Senhor se agradou moê-lo do seu próprio filho. E você? Qual é a sua retribuição para o Senhor? Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia! Isso é o resultado, e que nós que estamos inseridos neste plano salvífico que Deus oficializou através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos o resultado deste ato que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. E dessa maneira, nós não podemos viver a vida cristã de qualquer maneira, mas nós temos que viver para agradar ao Senhor. Um texto importante está aqui em Isaías, o mesmo autor, capítulo 43, verso 7. Diz assim: e a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, aleluia, sim, eu os fiz. Oh, meu irmão, nós só podemos viver para glorificar o nome santo e excelso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outra maneira de fazermos a vontade do Senhor a não ser estarmos bem conscientes que nós fomos chamados, fomos feitos, não somente feitos fisicamente pelos nossos pais, que nos deram a genética das suas vidas, mas principalmente no nascimento espiritual, nós recebemos essa nova natureza espiritual que o Senhor nos oferece através do Santo Espírito de Deus. E nós somos então feitos. E Paulo diz aos Efésios 1:10 que nós somos feitura sua, aleluia. Para o quê? Para glorificar o seu nome. Estamos aqui para glorificar o nome excelso e grandioso do Senhor. E ao participarmos desses elementos que simbolizam o corpo do Senhor Jesus Cristo, é uma grande responsabilidade. Também é um grande privilégio. Não podemos fazê-lo de qualquer maneira. Não podemos fazê-lo dentro de um formalismo religioso. Mais um mês, mas nós devemos fazer, como diz aqui o texto, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia! O Senhor sente prazer pela sua vida, e a sua vida prosperará através da mão do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida sobre este lugar, para realmente possamos fazer a obra do Senhor e fazê-la com competência, com conteúdo e também com grande satisfação. Amém? Abaixe a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta obra tão especial e maravilhosa, até misteriosa, Senhor, que só vamos poder contemplar essa realidade totalmente quando estivermos face a face com o Senhor. O Senhor fazê-lo moer em suas mãos e o Senhor Jesus fazer expiação pelo pecado. Obrigado, Senhor, pelo nosso substituto e por essa ação tão especial
que realmente contempla a nossa alma, a nossa vida, que possamos ser o bom perfume de Cristo e que possamos dar muito prazer ao Senhor, o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, a Ele toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no texto que comumente nós lemos, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 11, a partir do versículo 23. Convido os irmãos a acompanharem a leitura. Lembramos sempre aos irmãos que aqueles que podem participar da ceia do Senhor, todos aqueles que foram batizados nas águas, todos aqueles que fazem parte do nosso ministério e também aqueles irmãos que nos visitam e estão em conciliação com os vossos ministérios também podem participar da ceia do Senhor. Se o irmão ou a irmã ainda não é batizado, o irmão aguarde, apenas acompanhe com atenção e reverência e busque o batismo para poder estar participando da ceia do Senhor. Amém? Vamos fazer o texto como de costume, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do seu versículo 23. É importante, irmãos, quando nós lemos esse texto, nós nos aprofundamos espiritualmente naquilo que estamos lendo. Muitas vezes nós fazemos isso de maneira mecânica e nem atentamos para o que Paulo fala nesse texto. Então vamos, além de ler, pura e simplesmente ler, o discernimento mental, mas também o discernimento espiritual. Amém? Vamos estar lendo a partir do versículo número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, aqui nós estamos, Senhor, felizes, Pai, porque estamos celebrando, recordando, Senhor, lembrando da morte do Teu Filho, amado Jesus Cristo, Senhor. E aqui está esse pão, Pai, que representa, Senhor, simboliza o corpo do Teu Filho, moído ali na cruz, Senhor, para remir os nossos pecados, Pai. Consagra esse pão agora, Senhor, que ele venha nos trazer saúde, Senhor. Pai, Senhor, porque é isso que Tu tem nos prometido, Senhor. Nós Te louvamos por essa rica oportunidade, Jesus, e somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez e pelo Teu amor, Senhor, que Tu nos amastes. Assim nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem permanecer sentados enquanto louvamos. Em seguida, os irmãos estarão distribuindo o pão. Nossa alma nós tomamos o Teu corpo, ó Jesus, como oferta voluntária
prefigura o teu sangue. Nós bebemos, ó Senhor, pois só nele há virtude para salvar o pecador. Como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Vem, concede a tua igreja o perdão do teu amor, para que nos dois emblemas contemplemos-te, Senhor, como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Ó Senhor, por teu Espírito, em nós vem já residir, para teu corpo e teu sangue nós podermos discernir, como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Vem, concede a tua igreja o perdão do teu amor, para que nos dois emblemas contemplemos-te, Senhor, como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei,
isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Comamos o pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade. Queremos Te pedir, Senhor, uma bênção especial a cada irmão, Senhor, que vai participar da Santa Ceia do Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, consagra, Senhor, esse suco da vida, que representa, Senhor, Teu sangue, ali, Senhor, jorrado, Senhor, na cruz do Calvário. Abençoa-nos, Senhor, nos ajuda, Senhor, e que possamos dizer, Senhor, vem, Senhor, Maranata, Senhor. Maranata, Senhor, vem, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos prepara cada dia, Senhor, para a Tua volta, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos miseráveis pecadores, Senhor, e que precisamos da Tua ajuda. Assim eu te peço, Senhor, abençoa cada irmão que vai participar nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre os reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada ao trono de Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, bebamos o cálice. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.